Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e hoje o episódio é sobre relacionamento abusivo. Na verdade, é sobre a relação dos relacionamentos abusivos com o desenvolvimento de transtornos mentais, como isso influencia no nosso cérebro, mas o mais importante, o que a gente pode fazer para evitar isso? E para me ajudar a conversar sobre isso, eu estou com dois especialistas, vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro a Mariana Ricarte, primeiro as damas, né? Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Mariana, estamos chamando de Mari, né? Pelas redes sociais aí, trabalho bastante com a questão de ansiedade, comportamento alimentar, a parte depressiva, como a gente lida com todas as emoções, como os pensamentos vêm para a gente, como tudo isso interfere na nossa vida e no nosso cotidiano, de uma forma bem geral. Então, resumidamente, é isso. E estou também com o psicólogo Rafael, que é especialista em casal e relacionamento. Rafa, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Borges, sou psicólogo clínico, especialista em saúde mental, dependência química e relacionamentos, né? Atuo na clínica, dou suporte aí a casais, né? Orientação familiar também. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho que é importante definir um pouquinho o que é um relacionamento abusivo, até porque muitas pessoas acreditam que o relacionamento abusivo é tomar um tapão, é ouvir uns gritos, é alguém te prender em cárcere. Claro que esses aspectos são abusivos, mas vai muito além disso, né? Na verdade, para mim, uma definição de relacionamento abusivo muito simples é um relacionamento que abusa do nosso bem-estar. Mas eu queria que a Mariana explicasse um pouquinho pra gente o que é um relacionamento abusivo, como que a gente consegue identificar isso. Olha, os relacionamentos abusivos, eles normalmente são lotados de controle, manipulação e agressividade, tá? Seja num tom da voz, seja nas palavras, atitudes. Então, muitas vezes, quando chega nessa etapa, a parceria já está muito vulnerável, com a autoestima lá embaixo, muitas vezes não percebe e até se dá conta, acaba achando normal viver dessa forma, e aí entra muito uma questão de como a gente foi criado, né? O que a gente entende como certo e errado baseado na nossa criação, baseado nos vínculos que a gente foi formando ao longo da vida. Tem muitas pessoas que têm a coisa do, essa pessoa precisa me servir, ou do outro lado, eu não, ninguém vai me amar como essa pessoa me ama, se eu tenho isso aqui já tá legal. Então, vai muito do que a gente aprende também ao longo da A nossa pessoa vida. vai mudar, né? É só uma fase. Isso. Então, a gente tem muito, tanto as crenças que a gente tem a nosso respeito, quanto aquilo que a gente espera do outro, muito do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Então, assim, cada um vai ter o conceito do que é certo e errado, e isso vai repercutir nessas relações. Então, basicamente, é isso. A gente tem muitos pensamentos distorcidos associados a isso, e esses pensamentos vão modelar os nossos comportamentos. Então, muitas pessoas, por exemplo, a gente tem né, clássicos disso, né? Mas falando especificamente sobre o relacionamento abusivo, vem muito dessa coisa do que eu percebo que falta um pouco do respeito. Quando percebe que foge um pouquinho do respeito, do apoio, da coisa da admiração, de se sentir bem no geral, já é mais complicado um pouco. Isso. E tem uma coisa importante que é o seguinte: eu já tive um relacionamento muito abusivo, né? Eu dou esse exemplo. E o interessante quando a gente vê isso é que o relacionamento, gente, ele não começa abusivo. Não. E esse é o ponto. Geralmente, inclusive, relacionamentos muito abusivos começam com... Eu vou dar um exemplo, vou falar o cara aqui, mas pode acontecer independente do sexo, tá? O cara, ele é o príncipe. E daí Exatamente. É um lorde. ele é um lorde, ele te trata como a única estrela da vida dele. E aí você entra nisso, né? Tem a Rosana, que trabalha com relacionamento, uma outra psicóloga, ela dá um exemplo muito legal, que é do sapo da água fervendo, que é mais ou menos assim. Você não joga o sapo na água fervendo porque ele pula, né? Então você joga ele na água moninha, daí o sapo vai lá, ele vai ficando tranquilão, a água vai esquentando aos poucos, então ele vai se acostumando. Quando vê, a água ferveu e ele morreu. E é mais ou menos esse exemplo que ela dá que eu gosto muito, porque é tão aos poucos, é tão sutil. É Ninguém muito começa te sutil. trancando em casa, falando que roupa que Isso, você pode vestir. e gera até uma confusão, porque é como se aos poucos você vai vendo os sinais, mas você fala, eu acho que não é, isso deve ser coisa da minha cabeça. Aham. Porque é muito sutil e é muito aos pouquinhos. É uma coisinha aqui, uma atitude ali, uma fala daqui.
E aos poucos isso é como se fosse uma teia de aranha. Vai formando uma teia que você não enxerga. Quando você vai enxergar, você já tá lá dentro. Isso. Então é mais complicado por isso até. Sim, e como é literalmente aos poucos, e as pessoas querem ser amadas, a gente quer afeto, a gente quer amor, a gente acha explicação para aquele comportamento. Ah, o cara foi grosso comigo. Ah, mas ele teve um dia tão difícil. Ah, ele gritou comigo, mas é que os pais dele gritavam com ele, sabe? Então por isso que ele aprendeu a ser assim. Ah, não, é. Ah, mas como assim ele falou que você não pode sair com essa roupa? Ah, é que ele se preocupa com a minha segurança, com o meu bem-estar. Isso. Sempre acha-se uma explicação para aquilo. E a explicação nunca é o relacionamento tá sendo abusivo. E a Uhum. tendência do relacionamento abusivo são os ciclos, né? Que não tá sempre ruim. Até por isso a gente se mantém. Até quero que o Rafa explique um pouquinho pra gente essa questão dos ciclos do relacionamento e como perceber. Eu sei que é difícil falar como sair disso, mas fala um pouquinho desse aspecto pra gente, Rafa. Sim, sim, vocês dois expuseram muito bem, né, o início aí do nosso podcast, do tema que é tão importante e que a Tami está trazendo hoje para esse debate e essa discussão, né? E o que eu acompanho aqui, né, há diversos anos atendendo, né, demandas sobre relacionamento, não só sobre relacionamento abusivo, mas relacionamentos saudáveis que também, né, por algum momento ali, por alguma situação, ele possa ser disfuncional, mas não necessariamente ele é um relacionamento abusivo, mas hoje especificamente falando sobre o tema, é que é muito comum e muitas das vezes as pessoas sofrem caladas, né? Porque às vezes nem sequer sabe que está dentro de um relacionamento abusivo, né? Vamos trazer hoje como exemplo aqui, né? Vendo aí por um lado, por uma ótica de que o abuso pode partir por parte de um homem dentro do relacionamento, né? A mulher muitas das vezes pode achar que é um gênio forte, né? Que o homem está passando por um momento de estresse, que é uma questão familiar, que foi a criação dessa pessoa, e aí com medo, né, de se expor, né, ou com medo de debater sobre temas dessa relação que é abusivo, né, ela fica mais calma, fica mais passiva e ela mantém o homem nesse relacionamento, né, fazendo com que os abusos aconteçam cada vez mais. E aí, como a Mari disse, né, no exemplo, acaba sendo uma teia de aranha mesmo. Acho que é uma analogia perfeita. E depois se vê uma dificuldade muito grande, uma dificuldade maior ainda para poder sair desse contexto e desse relacionamento. Por isso a importância, né, de buscar uma terapia, buscar um suporte profissional para poder identificar, né, quais pontos precisam ser trabalhados, né, um fortalecimento da autoestima, né, a rede de apoio que também é muito importante para poder sair dessa situação, né, e sair dessa situação com um bem-estar maior, porque a gente vai falar mais à frente, né, sobre os transtornos, né, e a possibilidade também, a característica de portas abertas, né, que traz um sofrimento e um adoecimento emocional também por estar nesse estresse crônico desse relacionamento, dessa relação abusiva. Você falou um ponto que é chave, viu, Rafa? Eu acho que uma das formas, um dos sinais mais claros de um relacionamento abusivo é a dificuldade de você comunicar que você não gosta, que aquilo não tá bom, que você quer de outra forma. Muitas pessoas têm Isso essa dificuldade, né, de comunicação. Eu percebo que é o top, sei lá, 3 da dificuldade nos relacionamentos. E Talvez aí a o maior. medo de desagradar, de não ser amado, da pessoa não entender. E aí, quando vem por parte do outro também, uma característica clara do relacionamento abusivo é isso: você nunca tá certo. A pessoa sempre manipula para que você sinta culpa, para que você sinta remorso. Às vezes você vai com uma ideia que você tem certeza, gente, isso foi errado comigo, eu vou expor minha opinião. Daí quando você põe o negócio, o jogo vira de um jeito que você é errada e você causou aquilo de alguma forma, né? Errada, mais uma vez, isso independe do gênero, né? Eu tô Claro. generalizando aqui. Então, quando você não sente nem espaço para você expor sua opinião, porque você pode ser de alguma forma punido por isso, ou porque a pessoa vira a cara para você, ou a pessoa deixa de falar com você, ou a pessoa grita com você. Quando você é recorrentemente punido por expressar sua opinião, ou por ser quem você é, por rir da forma como você ri, por gastar o seu dinheiro da forma como você quer, por ajudar sua família, por ter uma comunicação com seus amigos, fique esperto, ou fique esperto. Uhum. Mas entrando no assunto aqui, várias pesquisas científicas mostram que os relacionamentos abusivos estão associados ao maior risco de desenvolvimento de transtorno mental. Ou seja, não significa que o relacionamento abusivo causou o transtorno mental, mas ele aumenta muito o risco de desenvolvimento. Uhum.
o abuso emocional, físico, sexual, o abuso psicológico, enfim, pode levar a uma série de consequências negativas à nossa saúde mental. Vou citar os mais comuns, assim. O primeiro que me vem à mente é o transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade que pode acontecer depois de uma exposição a um evento traumático, como abuso físico, sexual, mas também a consequentes, me falta a palavra, mas assim, quando se repete muito, a repetitivos pequenos Frequência? abusos, como gritos constantes, você tá sempre em alerta. Se eu falar isso, a pessoa vai brigar. Se eu fizer isso, a pessoa brigar. Você tá sempre em alerta. Então, você tá constantemente sob estresse, né? Então, os sintomas incluem flashback, pesadelo, evitação de gatilho relacionado ao trauma, ansiedade, ou seja, depois de certo ponto, você acaba evitando tudo que você acha que vai dar problema. Quando você vai ver, você não tá fazendo nada mais. Porque tudo dá problema naquele relacionamento. Quando você vê, você tá evitando tudo para evitar problema, então isso gera esse estresse constante. Transtorno de ansiedade geral, né? Porque o relacionamento abusivo, ele pode levar a uma sensação constante de ameaça e medo, que é isso que eu tô falando. Isso leva ao desenvolvimento de transtorno de ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia, por aí vai. Depressão, porque o abuso emocional e físico, ele pode levar a baixa autoestima, sentimento de desesperança, desamparo. Isso pode levar à depressão, pode aumentar o risco do desenvolvimento de depressão e é bem comum. E aí a gente fica num ciclo, porque a depressão, ao contrário do que pensam, não é a pessoa ali no canto chorando desesperada. Não, grande parte das pessoas com depressão não fica chorando triste, fica apática. Você fica assim, como se você tivesse anestesiada em vida, você deixa de sentir prazer. A depressão, ela implica em uma queda da energia física e mental. Isso diminui a chance de você sair desse relacionamento. É como se você não tivesse força para sair daquilo, para buscar ajuda, para falar com alguém, para fazer algo por você. Então, isso dificulta ainda mais essa reação de sair disso. E o Rafa falou de uma coisa que é muito importante, que é um profissional que te ajude a sair disso, identificar e criar estratégias para sair disso, mas muitas pessoas não têm dinheiro, nem conseguem refletir sobre isso. Se for o seu caso, busca ajuda de alguém que você confia da sua rede de apoio, né? Então, começa por aí, já é um ponto, sabe? A rede de apoio vai te dar essa sensação de poder, porque é como se a relação abusiva ao longo do tempo despersonalizasse a pessoa. Você nem sabe quem é você, o que você pode, o que você não pode. Outra coisa que a Mari pode falar lindamente são os transtornos alimentares, então é interessante que principalmente o abuso sexual, mas também o abuso psicológico, físico, pode estar associado ao desenvolvimento de transtornos alimentares. Por quê, gente? Porque a pessoa, quando ela constantemente sofre abuso, ela sofre emocionalmente. E uma das buscas para regulação emocional é o alimento. Então, isso também pode desenvolver transtornos. Ou daí vira um ciclo também. Daí você começa a comer demais, você não se identifica com o seu corpo, daí a outra pessoa pode até te jogar ainda mais para baixo, você come mais para se autorregular e sente culpa, e você sente que tudo é culpa sua, e aí blá 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 blá. E outro ponto também, que o Rafa pode falar muito bem também, é a dependência de substâncias. Então, pessoas que sofreram isso podem recorrer ao uso de substância para lidar com essa dor emocional ou estresse, o que é muito comum. E, gente, pode ser café, pode ser chocolate, pode ser excesso de açúcar, tá? Porque quando eu falo, a pessoa pensa, não tô usando heroína, tá? Mas não é só isso, tá? Mas eu vou pedir para vocês comentarem esses que eu levantei aqui brevemente. Vou pedir para o Rafa começar, que a gente começou falando com a Mari. Rafa, fala o que você pensa a respeito desses aspectos que eu levantei. Sim, o estresse crônico, né, que o relacionamento abusivo muitas das vezes causa na pessoa, ela fica muito suscetível a todos esses transtornos, né? Você pontuou aí o transtorno, né? Eu me deparo às vezes aqui no consultório, em atendimento também, com o transtorno depressivo e que gera um ciclo mesmo que a pessoa não consegue sair, né? Então ela não tem forças para poder sair de um relacionamento abusivo, né? E o relacionamento abusivo, em contrapartida, faz com que ela tenha mais e mais e mais sintomas de depressão, né? Então, o primeiro passo, talvez, para uma pessoa que está num relacionamento abusivo, né, em consequência desse relacionamento abusivo, ela tenha desencadeado algum transtorno, é que juntamente, né, com essa ajuda, com esse suporte profissional, ele busca também esse suporte familiar,
né? Busca também essa rede de apoio, né? Busca outras condições para que ela consiga, através de uma boa performance, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, e, em consequência disso, né, no futuro não tão longe assim, sair dessa relação e desse relacionamento abusivo. Só que o que acontece? Que normalmente dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa também fica limitada, né, em buscar suporte com a família, em buscar suporte com os amigos, ela passa a viver em função daquele relacionamento, né? Então tem outras medidas também que se tem que tomar, que é sobre, né, esse resgate da autoestima, né, você buscar um pouco a sua individualidade, né, e tem que ir fazendo isso, né, em consonância com o que você consegue fazer, no sentido de que se a outra pessoa, porventura, perceber que você tem buscado um suporte e buscado uma ajuda, ela pode querer te podar, né? Então, muitas das vezes tem que ser feito com muita cautela, porque aqui a gente está falando de um relacionamento abusivo, mas acontece um abuso muito grande, o qual mulheres, né, ou outras parcerias são ameaçadas, né, são ameaçadas de morte, são agredidas, né, em caso de filhos, né, o parceiro ou a parceira diz que vai tomar os filhos, então é um sofrimento muito grande. Então, o ideal é não chegar até esse ponto, né, que eu tenho me referido. Então, é prestar muita atenção, né, no início ali do relacionamento, né, se você já começou a se sentir infeliz, né, se você já começou a se sentir limitado, se você deixou de ser a pessoa, né, que você sempre foi por causa do relacionamento, talvez está na hora de realmente refletir, né, sobre pontos desse relacionamento, né, sobre se vale a pena continuar esse relacionamento ou não, para poder não chegar a características desse ponto que eu trouxe como exemplo aqui. Então, é muita cautela, é muito cuidado, mas tem que ficar atento para que um problema não torne um problema ainda maior e traga uma disfuncionalidade tão grande para a vida das pessoas assim. Sim. E você, Mário, o que você acha? Ou algum ponto específico que você levanta sobre algum transtorno ou sobre esses pontos que a gente abordou? Olha, eu percebo muito a questão da autoimagem, né? Principalmente quando vem pelo pedido da parceria ali de você podia emagrecer, você podia usar uma roupa mais adequada, sempre. E vem num tom muito sutil, que a pessoa não percebe uma maldade, a pessoa não nota que existe um certo julgamento ali no meio, né? Então, vem muito com um tom como se fosse assim. Se você mudar o cabelo, de repente você vai ficar mais bonita. O que você acha de ficar de tal jeito? Que as pessoas vão te achar melhor. Vem muito de uma forma que puxa muito a autoestima, de jeito que a pessoa nem nota. Isso eu falo tanto para homens quanto para mulheres, tá? Assim, pode acontecer dos dois lados, né? Então, a gente sempre para se perguntar, né? Essa proposta de mudança, eu faria por mim se alguém não me pedisse? Seria uma coisa que eu acho que faz sentido para minha vida? Tá de acordo com a minha identidade? Tá de acordo com o que eu busco? Tá de acordo com os meus valores? Ou eu estou tentando entrar no ideal em relação ao outro para ser aceita? Ou aceito, né? Porque vem muito dessa coisa de moldar para aquilo que a parceria quer, né? Tanto da questão de quem sofre o abuso, quanto ali de quem está provocando o abuso, né? E vem muito das nossas crenças, mais uma vez trazendo, né? De, nossa, eu não ou eu não sou amada, ou nossa, eu não tenho medo de ficar sozinha, ou sozinho, e por aí vai. Então, eu percebo que vem muito disso. Falando da questão alimentar, pode a pessoa tanto, se ela não tem o conhecimento sobre ela em si, quando a gente se conhece, muita coisa pode mudar, né? Então, se eu vejo que eu não estou satisfeita, se eu vejo que eu não estou de acordo com... Tá estranho, né? Eu percebo que não me causa uma sensação boa aquilo que a pessoa sugere, aquilo que a pessoa diz, as atitudes dela pertinentes à minha vida. Então, conforme a gente nota um estranhamento, que não é uma coisa que está acrescentando, mas sim me causando um mal-estar, fica alerta. Porque eu acredito que tudo gira em torno disso, em torno de você estar bem, fazendo coisas que você gosta, se sentindo bem com a sua imagem, com aquilo que você pensa, que está tudo, digamos que, claro que não vai ser coerente tudo, absolutamente tudo, as pessoas vão discordar, sim, mas a questão é o quanto você consegue debater aquilo que você discorda com a pessoa com quem você está. O quanto existe esse apoio de, ok, não concordo, mas tenho liberdade para conversar sobre o que eu não concordo. Porque senão isso vai minando a nossa autoestima de uma forma que é quase como se fosse ter medo de pai e mãe quando a gente é criança. De medo de falar as coisas porque sabe que vai ser punido por alguma coisa que sabe que está fazendo de errado, mas na verdade não está fazendo de errado.
Só que a gente tem a sensação do erro, da culpa, né? E, na verdade, só foi, digamos que, implantado, bem entre aspas, aos pouquinhos. Então, acho que é basicamente isso, assim, num contexto bem resumido, para poder trazer. Perfeito. E tem um ponto importante que quando a gente fala de relacionamento abusivo, eu acho que uma das coisas que vem na cabeça é a culpa é do outro, é do abusador. E aí tem um ponto. Não. Ai, Tami, como assim? Não, não é. A gente precisa olhar não para a culpa de ninguém, mas a gente precisa se autorresponsabilizar. Por que eu me mantenho nesse lugar? Quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas dentro desse relacionamento ou que eu quero que sejam atendidas, que eu idealizo? Por que eu não me sinto capaz de lidar com essas necessidades em outro lugar? Por que eu, de certa forma, me prendo a isso? Ou aceito isso? Ou invento desculpas para me manter aqui? Sem essa autorresponsabilização, se você se colocar só no papel de vítima do outro, você não sai disso. É E, autorresponsabilidade e isso, também. autorresponsabilidade não é Eu sei que é culpa, tá? muita vulnerabilidade também, mas envolve É, autorresponsabilidade também, como muitas outras situações da nossa vida. De pegar sim. para nós, entender qual que é a nossa Isso foi minha parte, cachorra pronto, participando do podcast de hoje, tá, gente? Acontece mesmo, ela gosta de participar. tudo certo. Mas isso é muito importante, a questão da autorresponsabilidade, porque ela ainda está participando, gente. Pronto, acabamos com a participação dela. Ela quis falar sobre relacionamento abusivo. Brincadeira. Mas vamos lá. Sem essa questão da autorresponsabilidade, não é só essa situação na vida, mas tudo. Se você não se autorresponsabilizar, você não tem o poder de ação. Porque se a culpa é do outro, só o outro tem poder de ação, percebe? E aí tem um outro ponto. Eu falei de alguns transtornos mentais, mas tem alguns transtornos que favorecem essa dinâmica, como transtorno de personalidade, como transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade borderline, são transtornos que vão favorecer esse tipo de relacionamento. Então, é comum que a gente veja pessoas com esses transtornos passando por vários relacionamentos abusivos ao longo da vida, sai um, entra outro, sai de um, entra outro. E ainda que você não tenha um transtorno de personalidade, você precisa verificar os padrões da qualidade dos seus relacionamentos. Isso é muito importante notar. Claro que um profissional pode te ajudar, mas essa autopercepção, você começar a trabalhar essa autopercepção, e eu acredito muito, gente, no poder de autocura das nossas feridas. Porque o profissional, ele não vai te curar, ele não vai fazer nada, ele vai te dar ferramentas para isso. Mas você também encontra isso, claro, com maior dificuldade, a gente não tem alguns conhecimentos, a gente tem pontos cegos, distorções cognitivas, né, como a Mari falou, que são essas distorções na nossa interpretação, mas mesmo assim, você tem o poder de autocura e, no mínimo, você tem o poder de pedir ajuda, de se autoavaliar. E eu quero que você acredite que você merece mais, porque às vezes a gente acha que merece pouco, que pouco tá suficiente, que não tem nada melhor esperando a gente. Tem. Eu não sei por que foi criada essa dinâmica em você, se foi desde lá, se na infância você não recebeu afeto ou atenção como você gostaria ou como você deveria ter recebido. E que você se acostumou com pouco. Olha só, o ser humano é um ser extremamente adaptável. Isso é ruim, isso é bom, né? A gente se adapta com as melhores coisas e a gente se adapta ao lixo. De forma que a gente se acostuma, e como a Mari falou no começo, você olha para o lado e você acha que é isso que tem para você e tá tudo bem. Mas é porque é isso? Não, porque você se acostumou. Não se acostume com o lixo, não se acostume com pouco, você merece, você pode ter mais. E tem uma coisa muito interessante que o relacionamento abusivo, inclusive, ele afeta o cérebro da pessoa. Olha só, relacionamento abusivo, como o Rafa e a Mari falaram, podem levar a um estresse crônico que afeta a saúde do cérebro a longo prazo. Está associado a vários problemas de saúde mental e transtornos, como eu falei. Mas olha só o impacto disso. Tem uma redução, algumas pesquisas mostram, na massa cinzenta do cérebro. Então, a exposição justamente a esse estresse crônico, como abuso, enfim, pode levar a uma redução da massa cinzenta em áreas do cérebro que são relacionadas à emoção,
memória, autocontrole. Então, você acha que, eu tô num relacionamento abusivo e tá ok aqui em casa? Só que não, às vezes você tá com dificuldade para estudar, para trabalhar, para fazer suas coisas, porque o seu cérebro não funciona de maneira adequada. A gente pode ter um aumento da amígdala, que é uma área do cérebro que desempenha um papel importante na resposta de medo e ansiedade. Então, tem estudos que mostram que a amígdala pode aumentar de tamanho em resposta ao estresse crônico. Ou seja, a resposta ao medo e à ansiedade fica disfuncional. Então, às vezes, esse parceiro seu que você olha como um monstro desse tamanho é pequenininho assim, viu? Mas você olha ele como muito maior do que ele de fato é, e eu vou te dizer, você é grande. Você é muito grande. Além disso, a gente pode ter uma disfunção do hipocampo, que é uma parte do cérebro que tem um papel importante na memória, no aprendizado. Então, tudo isso, né, a gente pode estar afetando a capacidade de você processar, lembrar a informação. Também a gente pode ter uma redução do volume do córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que desempenha um papel bem importante no pensamento complexo, tomada de decisão e controle de impulso. Ou seja, sabe essa sua dificuldade de tomar decisão de sair dessa droga? De decidir se você vai para a esquerda ou para a direita, como que você faz isso? Também está afetada. Então não se culpa, não acho que você é ruim, que você que não consegue, não. Tô te explicando que não. E também a dependência emocional, né? Relacionamento abusivo pode levar a uma dependência emocional da vítima em relação ao abusador, e eu não gosto da palavra vítima, mas só para você entender aqui. Isso pode afetar a sua capacidade de tomar decisão saudável e positiva. Você acha que você precisa desse serzinho que tá tomando conta da sua vida, só que vou te dizer, você não precisa não. Uhum. Perfeito. Gostaria que vocês comentassem isso e até falassem ou dessem dicas práticas para que essa pessoa, além de, olha, procure um profissional, mas o que essa pessoa pode fazer de forma prática para realmente sair ou melhorar ou caminhar em direção Uhum. à porta de saída? Posso trazer Pode, primeiro? Marizinha, começa você. Eu vou trazer de uma forma ao contrário aqui, que a gente já vem falando. Tá. O que que é um relacionamento saudável? Só para ficar mais clara a diferença de um abuso e de um relacionamento saudável. O que seria considerado saudável, a gente pode pensar que é quando os dois são livres para poder falar, contar as opiniões, sentimentos, sem medo da reação do outro, porque existe respeito e apoio mútuo, tá? Então não tem problema se tiver conflito, porque se tiver conflito não significa que conflito seja briga, mas Uhum. sim ajustar as discordâncias. Porque os dois precisam estar dispostos a se ouvir e se permitir trabalhar para encontrar essa solução juntos para aquele BO que eles estão encontrando ali na hora. Então, não tem xingamento, não tem humilhação, não tem ameaça, não tem manipulação ou sequer agressão física ou verbal. Tá? Então, se tem é porque alguma coisa está errada e o respeito acabou há algum tempo. Tá? Então, e existe uma linha muito tênue para poder acontecer isso, né? Do respeito ter acabado, as pessoas normalmente estão em relações, por comodismo também, e vem muita autorresponsabilidade também, que foi falado agora há pouco. Então, no relacionamento, o, o normal, assim, que a gente percebe que deveria acontecer as pessoas se sentirem amadas, apoiadas, e a voz de cada um ter o mesmo peso, tá? Uhum. Então, além disso, não precisa tudo ser feito junto o tempo todo, assim como o Rafa trouxe agora há pouco, né, da questão da individualidade. Relacionamento precisa acrescentar na vida. Todos nós já somos inteiros, ninguém é responsável por completar a felicidade de ninguém. Nós precisamos transbordar com as pessoas, nos sentir bem, nos sentir amados. Então, eu acredito que trazendo esse ponto já dá uma bela visão assim de como é um relacionamento abusivo, porque se está diferente disso, já não está legal, já não está saudável, então vamos ficar atento. E o como sair, eu acredito que seja muito, pegando esse lado que eu já trouxe, muita parte do quem eu sou, o que eu fazia antes é o que eu faço hoje, o que eu gostava antes dessa pessoa de fazer é o que eu gosto hoje. Eu estou bem com as pessoas que eu quero, tá? Eu estou perto de quem eu quero estar. É muito autoconhecimento. A gente, no fim, sempre acaba vindo muito para a parte de autoconhecimento, né? Mas é porque a gente vai percebendo o quanto a gente vai renunciando aos nossos gostos em prol da felicidade de alguém, porque entra muito na parte da dependência, e quando você vai ver, toda a sua vida foi tomada por aquele relacionamento. Só que a nossa vida tem áreas, né? Então tem a nossa parte profissional, a nossa parte pessoal, a nossa parte como filhos, como pais, como que quer que seja, nós temos as áreas da vida. Então, se percebe que tá tudo só pro relacionamento, tá errado. Não deveria ser dessa forma, porque
É aí que a gente percebe e fala, nossa, quem eu sou agora? Quem eu era antes e quem eu sou agora? Tá compatível com quem eu busco ser? E tudo isso vai gerar em torno das nossas decisões, daquilo que a gente vai realmente impor para a nossa vida e que a gente, nesse caso, talvez já esteja sem voz ativa, porque já foi tirado por algum período. Então, é nessa parte da gente se reerguer, saiba com quem você pode contar, quem você pode confiar para realmente, eu sei que é um assunto muito delicado, mas quem você pode confiar para trazer esse assunto que não vai te julgar, porque julgamento, eu imagino que já vai ter demais. Já vai estar vendo em julgamento, né? Então, nem uma pessoa só que seja para poder te orientar, te ajudar, nem que seja bem em off ali, tá tudo bem. Se é isso que você tem, tá tudo certo. Pelo menos tem alguém e, mais do que tudo, aprenda a se ter. Vai se resgatando aos pouquinhos, entendendo os seus gostos, os seus valores. Por mais que a gente não tenha uma certa condição de buscar ajuda psicológica, mas nós temos muitos livros, nós temos o YouTube está aí para ajudar a gente a entender o que que é bacana para nós, o que que a gente pode fazer em relação a nós, em off também, né? Muita gente não sabe o que que é, o que que a gente está ali fazendo em pesquisa, então isso também ajuda a gente a conseguir buscar as informações que vão colaborar. Então, essa também envolve a nossa parte de fazer a nossa parte, de entender o que que a gente pode fazer por nós, nas condições que a gente tem, se adaptando àquilo que a gente tem, àquilo que a gente pode fazer de diferente por nós. Falei demais. Perfeito, e é isso, né? É ser ativo em relação à nossa vida. Sim, sim. E Isso. E a você, gente Rafa? E pegando o que a Mari falou, a gente pode ir até além, porque acredito eu que vai ter pessoas que vai estar nos assistindo que não vivenciam um relacionamento abusivo, mas pode conhecer uma pessoa Com que certeza. porventura esteja passando por esse problema, por essa dificuldade, e com esse conhecimento, com essa troca que a gente tem feito aqui, né? Considerar, orientar, né? Sem ser tão invasivo, sem julgamentos, porque parte do que se percebe em relacionamento abusivo também é a dificuldade de sair, é a exposição, é a vergonha, é o que as pessoas vão achar, é o que as pessoas vão dizer, né? Muito importante o que a Tami trouxe para a gente, né? Sobre as áreas cerebrais que são afetadas com o relacionamento abusivo, e é o que a gente chama, né, Tami, da catastrofização. Então, a condição emocional te faz enxergar algo muito maior do que de fato é aquilo que está acontecendo. Então, é como se tivesse uma lente de aumento nos seus olhos. A situação é essa, você acaba enxergando isso. E se você não olhar de verdade para aquilo que está acontecendo na sua vida, isso vai virando um loop, um ciclo, e cada dia vai sendo mais difícil de sair disso aí, né? Muito cuidado também quem está no relacionamento abusivo com a personificação da parceria, né? O que é a personificação? É uma mudança temporária, né? Para que você volte a acreditar que aquele relacionamento é saudável e é para você, e depois o abuso continua da mesma forma. Então, pare de enxergar as questões de forma distorcida, né? Olhe de verdade, né, para os abusos, olhe de verdade para a dificuldade, olhe para quem você era antes desse relacionamento e para quem você tem se tornado, porque só assim, né, com esse olhar claro para a sua vida, para a sua situação e para a sua realidade, você vai conseguir buscar uma ajuda profissional, buscar um livro, buscar um vídeo, buscar um suporte familiar, uma amizade verdadeira, ou até ir além, né, um auxílio com o judiciário, né, com a segurança pública, porque, como eu disse, a gente às vezes fica vinculado só no relacionamento, né, abusivo que se dá dentro de casa, mas existem situações que são extremas, né? A gente acompanha nos noticiários, nos jornais, infelizmente, situações que acontecem e que eu acho que não começaram dessa forma. Como a Tami disse no início, né, do nosso podcast, do episódio de hoje, ele vai começando gradativamente, ele vai aumentando dia a cada dia, e quando se vê, já está generalizado, né? Então, olhar realmente para o relacionamento, né, e parar de ter esse olhar para os momentos bons, né, como prova de que a outra pessoa te ama de verdade. Não, olhe claramente para quem você era, para quem você tem se tornado, busque ajuda, que seja profissional, que seja de rede de apoio, para que você, de fato, consiga identificar e sair dessa situação o mais breve possível. Rafa, tem uma coisa que você falou em um determinado momento que eu acho bem importante e eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor, que é que todos os relacionamentos têm momentos disfuncionais, sem que necessariamente eles sejam abusivos, e acho que as pessoas pensam nisso, acho que é o momento do meu relacionamento, o que está acontecendo? Como a pessoa consegue diferenciar uma coisa de outra? E até eu acho que pergunta de algumas pessoas, quando é o ponto de que eu devo insistir ou não?
que algo pode ser feito uma mudança, é cabível uma mudança, ou a única mudança é a porta de saída, sabe? Sim. Hoje nós temos um acesso à informação, isso é fantástico, só que a gente tem que tomar cuidado às informações que chegam até nós, né? Então, muito se fala de relacionamento abusivo, mas não podemos generalizar, né? O abuso, às vezes, ele acontece e a pessoa que está abusando sequer sabe deste abuso. Por isso, a importância do alinhamento de expectativa. O que é o alinhamento de expectativa? É o que eu espero de um relacionamento e o que eu também posso dar para esse relacionamento. É um relacionamento abusivo quando eu proponho alinhar a expectativa e a outra pessoa se vê como a dona da verdade. E a outra pessoa não tem expectativa para poder alinhar comigo. É Então, muito extremista. exatamente, daí a característica de que esse relacionamento provavelmente vai ser um relacionamento muito abusivo. Porque se eu estou colocando situações, questões, importâncias da minha vida para a pessoa e a outra pessoa não consegue enxergar como benefício para mim, em prol para o nosso relacionamento, que essa pessoa faz parte da minha vida, é a característica que essa pessoa só pensa nela. Então, um relacionamento abusivo, ele pode começar a se caracterizar, né, por essa falta de diálogo, por essa falta de compreensão, né, por esse ajuste que todo relacionamento precisa de ter e precisa passar. Também precisamos imaginar que, muitas das vezes, a gente está dando o máximo para aquele relacionamento e para aquela pessoa, só que o máximo não está sendo suficiente para ela. Então, quem tem que se haver com isso? Não somos nós, é a outra pessoa. Eu já estou dando o meu máximo. Mas que máximo é esse que eu estou dando sem considerar a minha vida, a minha realidade, o meu cuidado, a minha subjetividade, né? Então, o alinhamento de expectativa dentro de um relacionamento, ele faz com que a gente entre em critérios para poder, de fato, definir se aquele relacionamento ele pode ser um relacionamento tóxico, abusivo, e não caracterizar tudo isso que a gente está dizendo aqui. Perfeito. Eu quero agradecer muito, muito a participação de vocês. Eu vou dar uma mensagem final. Eu gostaria que também que vocês dessem uma mensagem ou falassem alguma coisa que vocês acham muito marcante. Mas eu acho que a principal coisa é o seguinte: acredite em você, na sua percepção. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso estado emocional avisa a gente tem um alerta. Às vezes isso é lá atrás, você tem um alerta, mas você escolhe ignorar. Não escolha ignorar. Não escolha filtrar essa pessoa. E não escolha ser a salvadora ou o salvador de ninguém, não é o seu papel. Ah, mas é que teve uma vida difícil, mas que apanhou do pai, mas que não sei o quê. Olha, que pena. Então, essa pessoa, se ela te amar de fato, ela vai buscar ajuda para ser o melhor para você. Só a gente pode se olhar, se salvar. A gente pode até oferecer a mão para alguém que quer ser ajudado. Eu gosto de dar um exemplo para os meus pacientes que é o seguinte: finge que a pessoa está entrando num lago, está entrando lá para o fundo do lago, e daí você está de mão dada com ela. E ela continua indo para o fundo. Em determinado momento, essa pessoa vai se afogar. E você pode escolher se afogar com ela. Mas o que eu sempre sugiro é que em algum momento você tem que largar a mão da pessoa e falar: olha, eu tô ali na praia. Se você quiser, estou ali, eu te ajudo. Mas a pessoa tem que escolher voltar para a praia com você. É muito tóxico, é muito ruim você escolher ir pro fundo de mão dada com essa pessoa. E é isso, gente. Posso trazer para não negar as evidências. Tem coisa que está embaixo do nosso nariz e que a gente escolhe não ver, ou simplesmente porque sabe que vai doer se ver. Mas tem dores que são necessárias para a gente ser o protagonista da nossa vida. Então, não negue as evidências, porque isso vai servir para tudo. Pode ser que cada área da sua vida esteja de acordo de um jeitinho por conta dessa negação das evidências. Então, enxergue tudo que você percebe e confia na sua intuição. Não ache que você está louca, louco. Não. Vai atrás do que você está percebendo. Tudo ali tem. Se a gente para racionalizar, a gente consegue entender o que está acontecendo. É só a gente conseguir se abrir para isso. Abra a percepção para entender o que está acontecendo ao nosso redor. E já é um bom caminho inicial. Sim. Finge que, se tiver muito difícil, finge que é a sua melhor amiga te contando o que está acontecendo com você. O que você falaria para ela, né? Isso, ótimo. Eu costumo dizer que uma das coisas mais lindas do ser humano é o cuidado com o outro,
Só que quando eu cuido demais do outro, eu acabo esquecendo de cuidar de mim mesmo. E jamais podemos negligenciar isso, né? Então, como a Tami disse, como a Mari disse, olhe realmente, né, para a sua vida, para a sua volta, para o que está acontecendo. Não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você é maior do que você imagina, tá? Tem várias formas, né, de buscar ajuda, tem várias formas de sair dessa situação, desde que você aceite e encare isso aí como, de fato, uma responsabilidade sua, né? Autorresponsabilidade, né? Pessoas vão te ajudar, pessoas vão te orientar, mas pessoas jamais vai fazer isso por você, jamais vai fazer isso para você. Isso é uma responsabilidade sua, tá? Confie em você, confie na sua intuição, né? E entenda, você é mais forte e maior que tudo isso aí que está acontecendo com você. Obrigada, gente. Foi incrível a participação de vocês, muito, muito bacana. Se vocês gostaram, sigam eles no Instagram. Os contatos vão estar aqui na descrição do podcast e também do YouTube. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.